Bom dia, pessoal. Bom dia para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez com o módulo 5, né? Onde a gente vai estar falando um pouco, né, em relação a metodologias, ferramentas participativas, com foco maior no diagnóstico da agrobiodiversidade. Mas como eu gosto sempre de ressaltar, né, para as pessoas que assistem o curso, essas metodologias, essas ferramentas, a gente gosta que elas sirvam também de inspiração, né, de referência, para que vocês que estão assistindo o curso, estão fazendo o curso, possam estar adaptando, né, para outras situações, para as outras áreas de pesquisa também, né, e até mesmo criando novas metodologias aí, tá? Então, que vocês olhem com a criatividade de vocês ativada, tá? Para que vocês possam estar aí também usando, né? Em diferentes outras situações, né? Tá? Porque isso é possível, é muito possível de ser feito. Na literatura, hoje, já tem publicado em uso, né? Mais de 80 ferramentas participativas, né? A gente vai estar disponibilizando para vocês as bibliografias. Já tem uma lá disponível, né? E vamos estar incluindo outras também, tá? Né? Tem uma publicação do Guelphs onde ele coloca inúmeras metodologias, né? E separado em áreas, digamos assim. Então, tem essas relacionadas ao diálogo, observação e dinâmica de grupo, são 7. Tem outras relacionadas a aspectos gerais da comunidade, aspectos sociais, muitas interessantes. Tem algumas que a gente usa muito a linha do tempo, por exemplo. Outras relacionadas a manejo de recursos naturais, então muitos mapas aqui, né, de acesso a recursos naturais, de avaliação de recursos naturais, enfim, uma série de metodologias que quem quiser se aprofundar e usar, né, pode estar consultando essa bibliografia, que a gente vai estar disponibilizando para vocês lá. Sistema de produção, né, então tem também metodologias com foco em sistema de produção, tá? Aqui são as outras, sistema de produção. Desculpa, pessoal, é a participação canina aqui, é terrível. Tem as relacionadas à produção animal também, né? Então, tem aqui pelo menos 5 metodologias, né, indicadas aqui para uso na análise de produção animal. Aspectos de gênero também. Aspectos da comunicação e intercâmbio. E de análise e solução de problemas também. Tem muitas interessantes aqui, inclusive a FOFA, né, que a gente usa muito também, tá? Então, a gente realmente tem uma série de metodologias aí na literatura, tá? Que vocês podem estar olhando, consultando, estudando, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, não dá para a gente estar apresentando uma a uma, né? E nem muitas delas, tá? Elas são, assim, subdivididas, na maioria das vezes, em mapas, né? Em metodologias com foco na história em relação ao tempo, aspectos da agrobiodiversidade, aspectos sociais e institucionais, e também a gente tem algumas usadas em ensaios de seleção e melhoramento participativo. A gente vai estar mostrando mais na próxima aula, essas da seleção e melhoramento participativo. Os mapas, eles são muito importantes, né, para permitir a visualização dos territórios em diferentes escalas e podem ser focados, né, em recursos e informações específicas, né? Esses mapas, eles podem estar sendo construídos em relação ao passado, ao presente e até mesmo ao futuro. E podem participar dessa construção, né, a comunidade como um todo, ou membros da comunidade, né, vizinhos dessa comunidade, grupos de interesse, se for com um foco específico, ou a nível mesmo familiar. Uma coisa que é muito importante a gente estar colocando, né, antes de até mesmo começar a apresentação dessas metodologias, dessas ferramentas, é que nós, técnicos, né, que a gente chama de agentes externos, professores, pesquisadores, alunos, quem é externo à comunidade, né, aquele grupo de agricultores, nós participamos nesse processo como facilitadores, né, como orientadores, né,
norteando, mostrando como é feita essas ferramentas, mas quem faz mesmo são eles, os agricultores. Então, nós disponibilizamos as informações, o material, que geralmente é o quê? Um papel madeira, tarjetas, que são pedaços de cartolina ou de papel A4, que nós cortamos em retângulos, fitas, pincéis atômicos, né? E são eles, os agricultores, que constroem essas ferramentas, tá certo? Não somos nós, tá? Isso é importante, é fundamental, né? A gente ter essa consciência de que nós funcionamos como agentes do desenvolvimento, né? De facilitação, né? Mais ouvindo do que falando, deixando eles se expressarem, eles colocarem no papel a visão deles, né? Em relação ao que se busca com essas ferramentas, tá certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de ferramentas, a ilustração rica, o mapa ilustrando os recursos naturais e uso da terra, da unidade de produção com aspectos de gênero e de cultivos e variedades. Aqui são apenas alguns dos exemplos, né? Mas existem inúmeros outros mapas aí. E também a gente pode estar desenvolvendo novas metodologias aí, né? Novos mapas, conforme for o interesse ou a necessidade. Aqui é um mapa chamado Ilustração Rica, onde retrata, né? Eles retratam no papel quais são os seus atores sociais, quais são os problemas, os assuntos, as oportunidades, né? Contextos, né? Então, nesse mapa, eles podem estar representando aí, de uma forma rica, essa situação aí local, tá certo? Então, a gente vê aqui nesse mapa que eles representaram coisas que são valorosas para eles em termos social e cultural, né? Tá aqui. De conhecimento tradicional, né? Que está representado aqui, eu acho que ele é assim, né? Na associação deles, que é representado por essas casas, né? A comunidade como um todo. Detentora do conhecimento tradicional, nesse caso aqui do arroz, né? Tá certo? E de valor agronômico, coisas, instituições, até mesmo externas à própria comunidade, que para eles tem um valor muito importante, né? Para estar atuando junto com eles, tá certo? Esses elementos que vão ser representados nos mapas, né? Inclusive, quem determina, quem define, também são eles, tá certo, gente? Eles que resolvem o que é que vão representar no mapa. Esse outro é um mapa ilustrando os recursos naturais e uso da terra, né? Então, também é um retrato aqui que eles fazem da comunidade deles, né? Mas focando mais nos recursos naturais, como o rio, né? E uso da terra. Como é que eles fazem o uso da terra, né? Nessa área aí, ou comunidade, ou familiar, enfim, né? Então, a gente vê que tem representado aqui a área de floresta, de pastagem, do milho, né? De frutas, do café, tá? Além das casas, aqui tem uma igreja, enfim, aqui tem outra igreja, tem uma estrada, né? Tem uma montanha. Então, a gente deixa eles livres para estarem representando os recursos naturais e como eles fazem o uso da terra, né? Conforme a realidade deles. Interessante que também, né, como a gente já falou, isso pode ser feito em relação ao passado, ao presente, né, e até mesmo do futuro. E aí, nesse caso, vale destacar aqui, né, o que a gente vem conversando em relação a estar envolvendo os jovens nessas construções, né? Então, esses mapas do futuro podem ser perfeitamente construídos pelos jovens, né? Como é que eles esperam ser a sua comunidade, a sua área, né? Até mesmo a sua unidade familiar no futuro, né? O que é que eles querem retratar nesse mapa do futuro, tá? No passado é muito importante a presença dos idosos, né? E a comparação desses diferentes mapas leva a uma análise bem aprofundada, né? E que pode, a partir dessas análises, né, levar à tomada de decisões em relação às ações a serem feitas, né, em um plano de ação para aquela comunidade, em um plano comunitário, ou mesmo da unidade familiar, tá? Então, aqui são apenas exemplos, né, mas as possibilidades, né, de uso desses mapas, elas são inúmeras, tá?
Geralmente são, então, representados nesse mapa rios, estradas, casas, né? E os próprios cultivos. Podem participar homens, mulheres, jovens, idosos, né? E tem esse potencial aí de estar conectando, né? Famílias, instituições, né? Está retratando aí a biodiversidade, os recursos naturais, também a questão das sementes, né? Das variedades crioulas, tá? Esse mapa, ele é da unidade de produção, né? Então, é a nível familiar e com aspectos de gênero, né? Então, é também muito interessante, né? Porque eles retratam aqui os cultivos, né? Então, você vê, tem uma área de pastagem, uma área de feijão. E tem aqui a questão do gênero, né? Então, veja só, as mulheres aqui, não, os homens, né? Esse símbolo da bolinha com a setinha para cima é o símbolo do sexo masculino. Então, nesse caso das pastagens, é o homem quem decide, quem é responsável, que é o R, e quem faz o trabalho, certo? As mulheres, tá vendo que é esse símbolo da bolinha com a cruzinha para baixo, é o símbolo feminino. Elas também são responsáveis pelo trabalho, né? De cuidar dessa pastagem, tá certo? Aqui é o feijão. Então, no feijão, a mulher já participa também, né? Também é responsável e trabalha, tá? Mas quem decide é o homem, tá? E assim vai, ó. Aqui tem a área da laranja, tem o milho, tem o feijão, tem o sorgo, aqui tem a horta, né? Na horta a gente vê que a situação já muda um pouco, né? Então, que a mulher também tem um poder mais de decisão, responsabilidade de trabalho, né? E esse mapa é muito interessante, além de ser rico, né? De estar retratando de uma forma bem geral e rica os sistemas de cultivo, né? Dessa unidade familiar, ela também, para nós, mostra com quem nós vamos conversar, né? Em relação a determinada área de cultivo aqui. Então, por exemplo, com a horta a gente já sabe, né? Para fazer o planejamento das ações, né? Para conversar em relação à horta, a gente sabe que pode aqui também estar contando com as mulheres, entendeu? Então, é muito interessante esse mapa também, né? E dá essa percepção do uso do espaço, né? Físico da unidade familiar e retrata a contribuição de cada um, né? De toda a família, do marido, da esposa, né? Enfim, das pessoas que fazem parte dessa família. Vou ter que correr um pouco. Esse mapa é de cultivos e variedades. Então, também é retratar, né? A gente vê que aquele outro lá, que esse aqui, aliás, é similar ao outro, né? Porque lá também você tem os cultivos. Só que aqui você pode detalhar as variedades crioulas, por exemplo, e outras variedades, enfim, que por acaso sejam cultivadas, tá certo? E aí você tem essa indicação, né? Bom, nesse mapa eu gosto de destacar o seguinte, né? O uso dessas metodologias por pessoas que ainda não sabem escrever. Então, vejam que é toda uma representação gráfica, né? De figuras, né? De desenhos aí, tá certo? Isso mostra para a gente que essas metodologias, que essas ferramentas, elas podem ser também aplicadas com pessoas que ainda não sabem escrever, né? Que não tiveram essa oportunidade ainda de aprender a escrever, tá certo? Eu gosto muito de destacar isso, porque realmente surgem essas dúvidas, né? Pelo fato da maioria dos exemplos aqui ter parte escrita também, tá bom? Em relação à história e tempo, né? A gente também usa essas ferramentas, porque elas são importantes para estar visualizando, né, quais foram as principais mudanças naquela comunidade ou com aquele grupo de agricultores ao longo do tempo, né? E a influência de determinados aspectos, né? Que estejam influenciado em mudanças importantes, né? Daquelas pessoas, tá? Então, ela pode ser feita ao nível de comunidade ou da família também, envolvendo diferentes gerações, idosos, adultos e jovens, tá? Alguns exemplos aqui é a linha do tempo, o gráfico histórico da comunidade, o calendário de cultivos com foco em gêneros e a linha do tempo, né? A gente gosta de destacar isso, que também pode ser focada em um evento específico. Então, aqui, por exemplo, né? Como a gente está falando da agrobiodiversidade, uma linha do tempo com foco na agrobiodiversidade, né? Isso também é possível da gente estar fazendo, tá? Aqui é um exemplo de uma linha do tempo, né? É uma metodologia, uma ferramenta ali muito
simples, né? Mas que tem um resultado muito importante, né? Esse também é dos grandes benefícios, né? Das ferramentas participativas, porque elas são simples, mas são profundas em termos de informações, né, que são relevantes para a definição de planos de ação, planos de atividades, né, e tomadas de decisões. Então, aqui na linha, são colocados aqui os anos, né, e como eu vou reforçar novamente, quem define isso aqui são eles, os agricultores, e os principais eventos, tá certo? Então, aqui, por exemplo, nessa comunidade, em 1975, para trás, né, eles disseram que tinha um gado nativo aqui, que tinha alta produtividade, né? Aqui, em um determinado momento, eles retratam aqui a chegada de um outro tipo de gado, né? E essa criação de gado para eles é uma coisa muito importante, né? Então, tem aqui a questão da produção do leite, tem a história do algodão, né? Que eles sofreram muito com esse processo das empresas de produção de algodão irem lá, fornecerem todos os insumos, né, inclusive defensivos químicos, né, adubação química, as sementes, né, para eles cultivarem esse algodão e irem lá nessas empresas e comprarem, né, esse algodão deles, tá? Então, isso foi uma coisa que influenciou muito, né, e que influencia muito ainda, porque eles ficaram acostumados a não sair para vender a sua produção, né, já que iam lá comprar, né? E além dessa intervenção aqui, teve outra intervenção da prefeitura também, em relação, se eu não me engano, aqui ao sorgo, uma coisa assim, né? Mas, de qualquer forma, em relação à mandioca, que eles cultivam muito também, eles conseguiram se estruturar, né? Com a casa de farinha, tá? Com outras ações aí. Então, realmente, a riqueza disso aqui, né? Para a gente estar também entendendo e conhecendo a história das pessoas com quais a gente vai trabalhar, isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Aqui é o gráfico histórico da comunidade, né? É uma tabela onde eles colocam aqui, eles que decidem o que, é que eles vão colocar, né? Então, nesse caso, que é aquela mesma comunidade da linha do tempo, eles colocaram aqui casas, bens, né? A própria propriedade, as ferramentas de cultivo, né? Enxada, essas coisas, tá? A renda deles, os benefícios para a comunidade como um todo, em relação às variedades, né, de sementes e as raças dos animais, né? E eles decidiram colocar aqui como referência, né, o ponto de referência, as atividades comunitárias que eles não faziam antes. Em um determinado momento da história deles, eles começaram a fazer, a trabalhar de forma comunitária. Aí eles colocaram a situação desses elementos aqui, antes das atividades comunitárias e depois, né? E foram colocando menos quando era ruim e o mais à medida que foi melhorando, entendeu? Então, 2 mais aqui significa que depois das atividades comunitárias ficou melhor ainda a estrutura, né, física das casas deles, tá? E que as coisas realmente melhoraram aqui em relação a todos esses elementos. Então, veja que é também uma ferramenta muito rica, né, para se conhecer a história da comunidade, né? E não só isso, mas você daqui pode você estar ajudando a construir junto com eles, né? Esses planos aí de trabalho, tá? De ações. Eu só estou citando uma ou duas ferramentas em cada área dessa aqui, né? Por uma questão de tempo mesmo, né? Em relação aos aspectos sociais e institucionais, a gente vai citar o exemplo, aqui a gente vai falar um pouco disso antes, né? O que é que possibilita essas metodologias participativas, né? Então, ter essa visão, né, de como os agricultores lidam com problemas específicos, ajuda a definir estratégias e também a identificar parcerias, né, que podem estar sendo incorporadas em um plano de ações aqui junto com aquela comunidade. Então, podem participar representantes da comunidade também a nível familiar, né? E aqui a gente coloca adultos e idosos, né? Mas não, por que não incluir também aqui os jovens, né? Eu acho importante isso. Alguns exemplos é o diagrama de Venn, o diagrama de atores sociais e gráfico de fluxo,
e análise social clipping. São bem interessantes essas 3 ferramentas, mas existem outras também, tá, gente? Eu só estou exemplificando. Nesse gráfico aqui, né, nesse slide, eu gosto de falar de uma coisa que também é perfeitamente possível de ser feita, que é estar fazendo 2 metodologias, né, ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente fez o diagrama de Venn com a análise dos atores sociais e gráficos de fluxos, né? A gente viu aqui que na literatura eles estão separados, né? Mas que a gente pode estar fazendo isso de uma única vez, né? Isso vai otimizar aí várias coisas, né? Como o tempo das pessoas, recursos, enfim. Nesse caso, né, os agricultores, eles representaram a sua associação, eles têm uma associação na comunidade, né, nesse círculo maior. E foram representando, né, os outros organismos aqui que têm, de alguma forma, relação com eles e que também são importantes para ele, mas que até aquele momento não tinha nenhum tipo de relacionamento com eles, como essa aviação aqui, Tamboril. É uma aviação de transporte, né, transporte municipal, ou eu acho que particular, enfim, é uma aviação de transporte. E que para eles é muito importante para eles estarem chegando na cidade, né? Tendo acesso à cidade, às feiras, enfim. Existe essa aviação, mas não atende a comunidade. Então, o que é que eles fizeram? Representaram longe da associação e sem nenhum fluxo, certo? Então, quanto mais distante, né, essa organização, essa instituição tá deles, mais distante é a representação nessa metodologia, tá certo? Quanto mais próximo, como o sindicato aqui, a igreja, mais próximo eles representam da associação, tá? Em relação aos fluxos, né? Aqui, nesse caso, foram feitos os fluxos de informação, de recurso financeiro mesmo, né? Dinheiro e de sementes. E assim eles fizeram, então, a representação dos fluxos, né? Entre essas organizações e instituições com a própria comunidade, no caso aqui é representado pela associação. Então, a gente vê que no caso do sindicato, né, existe, né, esse fluxo do sindicato para a associação de recursos, porque eles vendem, né, a sua produção para o sindicato, passa para o sindicato vender, aliás, de sementes nos 2 fluxos, né, tanto eles recebem sementes do sindicato, quanto passam também para o sindicato, e de informações, nos 2 fluxos também, tá? Então, a gente vê que pode gerar aqui uma riqueza, né, de informações aí, que são importantes, né, gente? Aqui é só a foto, né, do que eles fizeram no papel, tá vendo? Então, papel madeira grande, onde eles foram colocando. Essa aqui é outra comunidade, Cacimba do Baltazar, tá vendo? É outro nome. Tem mais elementos aqui, a gente vê que tem bem mais elementos, né? Então, é assim que é feito. A gente fornece material para eles, explica do que se trata, né? E eles vão construindo aí a metodologia, a ferramenta, tá certo? Bem legal mesmo. Em relação a aspectos da agrobiodiversidade, né? Então, são ferramentas, né, que permitem identificar as espécies que são cultivadas ou até mesmo que foram perdidas e também aqueles que podem ter interesse, assim como as variedades, né? Então, permite verificar com eles o que é que eles tinham, o que eles têm e o que eles desejam ter, tá? Analisar também a biodiversidade, a agrobiodiversidade e ajuda na tomada de decisões de forma comunitária, né? Desculpa. Então, o grupo que participa, a gente também sempre é variável, né? Como eu disse, isso aqui não são receitas, são ideias. Então, pode ser a comunidade, as famílias ou os guardiões da agrobiodiversidade, né? Das variedades crioulas. E aqui também está faltando, com toda certeza, os jovens, né? Eu preciso estar incluindo aqui nesse slide. Então, diferentes gerações aqui podem estar participando dessa construção linda, né? A gente tem a indicação aqui, né? De 3 ferramentas, mas existem outras também, que é a análise participativa 4 células, o mapa de uso da agrobiodiversidade e a lista da agrobiodiversidade, retratando aí os cultivos e as variedades. Desculpa, gente. Bom, eu vou falar um pouco para vocês dessa metodologia chamada 4 células, né? Por que 4 células? Então,
O papel, ele é dividido em 4 células, tá? 1, 2, 3, 4. E essas linhas, né, da horizontal e da vertical, indicam o quê? Aqui eles indicaram pequenas áreas, tá certo? E aqui grandes áreas. Aqui, muitas famílias, aqui, poucas famílias. E também fizeram a legendinha aqui deles. Então, tem a fotinha do milho, né, o desenho do milho pipoca, da batata doce, do feijão e da batata inglesa, tá certo? E aí eles foram analisando, né? Quais são os cultivos aqui feitos em áreas grandes e por muitas famílias. E foram colocando aqui, ó. Tem o milho, né? O milho mesmo, de palha roxa. Tem o milho asteco, que eles chamam asteco. Tem o milho híbrido, tá vendo aí? Interessante, né? Eles foram aqui, ó. A palha roxa, eles pintaram todinho o negocinho, né? Botaram as linhas. Tá? Então, eles foram desenhando aí a legenda deles. Esse círculo aqui é a batata inglesa, tá vendo? O que é círculo é batata inglesa, né? Essa batata que eles chamam Mona Lisa, eles colocaram as bolinhas dentro para diferenciar de outra, que deve ter por aí, né? E essa também aqui é outra batata com a estrela dentro, que eles chamam de astride. Então, vejam que é bem interessante, porque permite, né, tá retratando aqui os diferentes tipos, as espécies, os diferentes tipos de variedades dentro de cada espécie, né? E também a situação do sistema de cultivo, se é em áreas grandes, se é em áreas pequenas, se são poucas famílias ou se são muitas famílias, tá certo? É muito, muito rica essa metodologia aqui. Realmente é fascinante o negócio, né? Bom, desse lado, nessa célula aqui, né, eles estão representando, então, as variedades cultivadas em áreas pequenas, mas por muitas famílias. Então, aqui também tem, ó, já apareceu aqui o feijão, né? O feijão, apareceu 2 variedades diferentes do feijão, o feijão preto e o feijão vermelho. A batata, gente, que nome é? Paronga, batata paronga. Tem 3 tipos de batatas aqui diferentes, né? E também de batata doce. Tá certo? E assim é construída a metodologia. Então, aqui representando, né, as variedades cultivadas em pequenas áreas e por poucas famílias, né? E aqui em áreas grandes por poucas famílias. Olha só como dá para ter essa visão geral, né, da situação, da realidade atual, né, da comunidade. Então, a gente vê que aqui desse lado, do lado direito, que representa nessa célula pequenas áreas e muitas famílias, e pequenas áreas e poucas famílias, tem mais variedades aqui, né? E daí, da análise desse gráfico, né, dessa metodologia, pode-se chegar a algumas indicações, né, na verdade, indicações. Então, essas variedades que estão aqui cultivadas em áreas grandes por muitas famílias, pode significar que são importantes para a segurança alimentar, né, da região, até mesmo porque se são áreas grandes que são cultivadas, significam que eles estão comercializando, estão vendendo, estão colocando no mercado, né, no mercado local, enfim, né? E também pode indicar um valor pelo fato de ter uso múltiplo, tá certo? Então, essas situações aqui, depois a gente precisa, então, quando finaliza, né? É importante também destacar isso, quando finaliza cada metodologia dessa, a gente passa para uma segunda etapa, que ele está socializando, de estar conversando, de estar dialogando os resultados dessas metodologias com eles, tá? Então, são coisas que a gente pode estar conversando com eles para verificar se de fato representa isso mesmo que a gente imagina, tá bom, gente? O que está representado aqui por pequenas áreas, né, e muitas famílias, pode ser indícios, né, que tem uma importância sociocultural para eles, já que são muitas famílias, né, que cultivam essas variedades crioulas, né, têm uma tradição, são importantes para rituais, né, ou para uma comida local. Então, a gente busca também investigar, né, por que são cultivadas por muitas famílias e em áreas pequenas essas variedades, né? Aqui é o caso daquelas que são cultivadas em áreas pequenas e por poucas famílias, né? Então, pode ser porque tem um uso muito específico, né? Ou tem um valor limitado de uso, né?
E aí é bom a gente estar investigando com eles quais são as motivações, quais são as causas dessas diferentes situações. Nesse caso de áreas grandes e poucas famílias, pode ser por conta de alguma situação específica, né, do ambiente mesmo, né? Então, terras encharcadas, baixa fertilidade, tolerância seca, enfim. São coisas que podem também estar sendo conversadas e investigadas com eles, tá certo? Além disso, né, essas diferentes situações também podem levar à definição de diferentes ações, né? E duas que são, a gente destaca aqui, essas em vermelho, né? Que se são variedades cultivadas em pequenas áreas por poucas famílias, né? Ou até mesmo por poucas famílias em áreas grandes, elas podem estar com o risco de serem perdidas pela comunidade, pelos agricultores, né? E isso pode causar uma erosão genética, né? Perder esse material. E aí a gente pode estar conversando com eles, né? Sobre a possibilidade de estar mantendo, conservando também esses materiais nos bancos de conservação ex situ, que foram explicados pela Marília, né? E são aquelas coleções que estão nas instituições, como na Embrapa tem também diferentes bancos de diferentes espécies, né? E isso mostra que é possível realmente a gente estar integrando, né, a conservação local, feita pelos agricultores, né, a conservação on-farm, in situ, né, e com a conservação ex situ feita pelas instituições, né? Da mesma forma, existe a via contrária, né? Então, materiais que estão aqui sendo conservados ex situ e que podem estar enriquecendo as coleções dos agricultores, tá certo? Isso é perfeitamente possível. E a gente vai até mostrar um exemplo na próxima aula, mas que eu posso adiantar um pouco, né? Em uma determinada comunidade, eles tinham 15 variedades locais de abóbora, tá? E aí, a gente levou imagens, fotos de outras variedades que a gente chama nos bancos ex situ aqui, né? De acessos de germoplasma. A gente levou fotos desses materiais para eles. E eles escolheram mais 15 variedades, né? No caso, que a gente chama de acessos de germoplasma para estarem cultivando. E a gente fez um ensaio de seleção de variedades com eles. E foi bem grande, né? Porque aí, no final das contas, foram 30 variedades diferentes. E foi uma experiência muito rica, né? Para eles e também para mim. Muito interessante mesmo, tá? Então, é isso, gente. Aqui também em verde, né? Está indicando apenas que são materiais, né? Esses materiais são materiais que realmente são importantes para eles e que a gente tem que estar fortalecendo, né? Essa conservação local, essa conservação feita pelos agricultores, tá certo? Além disso, tem o azul aqui, né? Que é uma indicação do melhoramento genético participativo, são materiais, né, como eles estão aqui com uma baixa frequência na comunidade, ou seja, são poucas pessoas que estão com esses materiais, a gente pode estar investigando se eles querem, né, melhorar essas variedades crioulas para alguma característica ou situação específica, né? E através do melhoramento participativo, a gente está fazendo uma adição de valor, né, e até mesmo conectando com o mercado, né, para que eles possam estar aumentando aí as áreas de cultivo dessas variedades que estão sendo cultivadas em áreas pequenas, certo? Bom, aqui é uma outra ferramenta, estou olhando aqui o tempo, né, que é chamada Mapa do Uso da Agrobiodiversidade. Essa também, a gente chama também essa metodologia aqui de com foco também na história, né, e no tempo, porque ela pode ser feita, essa mapa que pode ser feito do passado, do presente e também do futuro, né? Então, é muito interessante quando a gente faz do passado, do presente e do futuro, né? Envolvendo aí os jovens, né? E com foco mesmo na agrobiodiversidade, nas espécies e nas variedades crioulas, nas variedades que eles cultivam aqui nas áreas deles, né? A gente percebe nesse exemplo aqui, ó, que o mapa do hoje, né, do presente, ele é menos rico do que do passado, o que, né, uma visão geral aqui mostra que alguma coisa aí foi perdida, né? E o que foi perdido, ele pode estar sendo representado, né, no mapa do futuro, assim como outros cultivos, né? Tá certo? Então,
é realmente muito interessante aqui, essa metodologia, né? E vocês podem observar que tem diferentes reinos aqui, né? Tem um reino animal, tem um reino vegetal, né? Só não tem do micro-organismo, porque não é uma coisa que a gente não consegue ver, né? Mas botam peixes, botam aves que eles acham importante, entendeu? Então, eles representam o que eles quiserem, eles são livres para fazer essa representação aqui, né? Aqui, ó, tem fumo, né? Tem repolho, melancia, tem até a casa de farinha, tá vendo? Tem galinha, tem o pato marreco, que a gente já não tem mais aqui. É muito, muito interessante isso aqui, viu, gente? Aí, aqui é só a passagem, né, das informações que surgem nos mapas, aqueles mapas, ó, e que a gente passa por uma planilha, por exemplo, o Excel, né, o que eles tinham ontem. Ai, gente, só um minutinho. O que eles tinham ontem, no passado, no hoje, que é o presente, e o que eles querem ter no amanhã, né? Então, a gente está fazendo com eles também um mapa do amanhã. E aí vem, né, a questão do girimum, que eles não perderam, né? A leucina que eles não tinham, mas começaram a plantar. Essa questão da mandioca, veja que é uma comunidade, né, um grupo de agricultores, que a mandioca aqui é uma coisa tradicional para eles, né? Tem diferentes variedades, né? Mas que mostra que algumas foram perdidas e que outras, porque ficou essa coisa aqui no meio, né? E que outras foram introduzidas, né, na comunidade, tá certo? A melancia também está aqui, enfim, né? Eles que decidem. Então, em alguns locais, isso aqui é uma coisa enorme, que não cabe apenas em um papel madeira, né? São vários papéis de madeira, é bem legal mesmo. Bom, essa metodologia, ela também é muito rica. Essa que ela é muito rica, porque aqui nas colunas pode-se estar acrescentando outras informações, né? E ela significa o quê? Né? O levantamento dos cultivos e das variedades, né? Então, nesse exemplo aqui, tem diferentes variedades, né? De duas espécies, por exemplo, o feijão e a batata. Elas estão representadas as variedades nas linhas. Feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, feijão pintado e assim vai, tá certo? Aqui nessa segunda coluna é o número de agricultores que plantam, né, que cultivam essas variedades. Mais bonequinhos são mais agricultores. Um bonequinho são poucos agricultores. O tamanho da área, quadradinho pequeno, área pequena, né? Que foi o caso aqui de todas, né? Não teve um quadrado grande aqui para nenhuma dessas. Essa outra coluna é a origem dessas variedades, né? Essas variedades crioulas. Então, foi a mãozinha, intercâmbio, troca, né? Que eles ganharam em alguma situação. Chapeuzinho significa da família. E esse quadradinho aqui é como se fosse uma cédula de dinheiro, né? Significa que eles compraram essas variedades, tá certo? Aqui, por exemplo, quando eu aplico essa metodologia, eu acrescento, por exemplo, aqui o tempo, né, que é uma informação fundamental para a gente realmente comprovar que se trata de uma variedade crioula. Então, o tempo que eles estão mantendo, que eles estão conservando, né, que eles detêm essas variedades, tá? Então, eu acrescento aqui o tempo. Eu também já cheguei a acrescentar o grau de troca, né? O quanto que eles trocam, né? Que eles passam essas variedades para outras pessoas, enfim. Então, pode estar enriquecendo isso com outras colunas, tá certo? É bem interessante isso aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Aqui é um exemplo que a gente fez em uma determinada comunidade, né? E aí a gente tem as variedades aqui, né? Nesse caso, eu coloquei para exemplificar as de mandioca mesmo, tá? Então, aqui são variedades de mandioca. A quantidade de agricultores que plantam, o tamanho da área, a origem das variedades, os anos que eles mantêm, que eles conservam, e o grau de troca, aquilo que eu estava falando lá para vocês, né? Então, a mulatinha, por exemplo, são muitos agricultores que cultivam a mulatinha e em áreas grandes. E aqui tem a origem e tem 20 anos que eles cultivam dessa variedade crioula, né, de mandioca. E eles passam muito dessa mandioca aí, né, manivas, estacas, para outros agricultores também, tá certo? Então, essa origem e esse tempo que eles conservam esse material que eles cultivam, são duas informações que dão a indicação se realmente é uma variedade crioula. Se são materiais que eles estão cultivando, que eles têm, né, 2 anos, 5 anos, 6 anos, não é uma variedade crioula, a depender, né, da origem.
tá certo? Então, vamos aí, por causa do milho, por exemplo, né? Se foi um material que eles compraram semente em uma loja e que eles têm há pouco tempo, não é variedade crioula, tá certo? Mas, se é um material que eles ganharam, ou que eles trocaram, né? Ou que eles compraram em uma feira de troca de sementes de um outro agricultor tradicional, tá certo? É, ela pode ser, sim, uma variedade crioula, só que de uma origem diferente. Entendeu, gente? Então, isso é muito importante, esses tipos de informações, tá certo? Tá? O tempo que é cultivada essa variedade e a origem da variedade, tá bom? Bom, em relação àquelas que são cultivadas por poucos agricultores e em áreas pequenas, né? Então, essa situação mostra aqui também que essas variedades, elas estão em risco de serem perdidas por esse grupo de agricultores ou nessa comunidade, né? E aí a gente volta àquela situação, né, de estar promovendo aqui uma interação, né, uma integração com a conservação feita nas instituições, tá certo? Bom, basicamente é isso, né? Mostra também o que eles já perderam, né? Olha aqui. Mostram duas que eles já perderam e podem estar sendo, caso eles tenham interesse, né? Devolvidas para eles, né? Se também estiverem conservadas nesses bancos institucionais, tá bom? Então, é uma ferramenta aqui também muito rica, né? Bom, em relação a essas ferramentas usadas na seleção e melhoramento participativo, eu vou estar apresentando na próxima aula que tem esse foco, né? Essa situação aí. Aqui a gente colocou os resultados de alguns questionários, né, que são algumas vezes importantes para estar complementando as informações daquelas metodologias usadas no diagnóstico participativo, tá bom? Aqui a gente tem cultivos que eles fazem, aqui a gente tem diferentes comunidades que estão com siglas aqui, né? Aqui, em relação aos cultivos, quem escolhe são eles, né? Então, eles colocam aqui o que eles cultivam, né? E aqui é a porcentagem de agricultores que fazem esse cultivo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, no caso das forrageiras, né? Que é um grupo aí de plantas que é importante aqui para pelo menos 4 dessas 5 comunidades, né? São muitos agricultores que cultivam, né? O que já liga ao nosso alerta em relação à criação de animais, que também, se eles cultivam muito para alimentar os animais, é porque eles também criam muitos animais, né? Tá bom? E assim vai fazendo para os diferentes cultivos, né? Então, é uma forma de a gente estar fazendo uma aplicação aí, né? Um DRP, um diagnóstico rápido, participativo, né? Para colher, para acessar outras informações que possam ser interessantes, tá certo? Aqui em relação às sementes crioulas, as variedades crioulas, né? Se eles ganham, se eles compram, né? Aqui é a porcentagem do que eles do que eles têm, né? Do que eles conservam aqui, muitos, ou do que eles compram, acho que é do que eles compram. Então, a gente vê que eles compram muito sementes de grãos aqui, né? Alguns de hortaliças, tá? Então, mostra isso aqui. Aqui, em relação à criação dos animais, né? Eles que escolheram esses animais aqui, colocaram, né? Então, tem as aves, as galinhas, bovinos, caprinos, enfim. E a gente realmente observa que em algumas comunidades aqui, né? Eles têm a tradição mesmo de fazer a criação da galinha, né? Aqui do caprino, que é o bode, do caprino lá no semiárido, aqui são comunidades do semiárido brasileiro, tá? Em relação à venda, né? O que é que eles vendem, né? Então, olha aqui a questão das forrageiras, né? Na primeira tabela, a gente viu que eles cultivam muitas forrageiras, mas eles não vendem, né? Justamente por quê? Porque eles cultivam para fazer a alimentação dos animais que eles criam, tá certo? E aparecem outras coisas aqui que eles vão colocando. Então, a farinha, para uma determinada comunidade é importante, eles vendem muita farinha, a raspa da mandioca, aí vem a batata doce, enfim. É também uma forma aí de, de estar enriquecendo aí as informações em relação às comunidades e os agricultores. Aqui, continuando, né, aquela questão do que eles vendem, aparecem outras coisas aqui, leite, doce, ovos, queijo, esterco, enfim, né? Bom, a gente gosta também de falar dessa outra metodologia, né? Como eu falei, existem inúmeras metodologias, impossível falar de todas, né? Mas eu gosto de dar um destaque aqui para a FOFA, né? A metodologia chamada FOFA, que significa fortalezas,
oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá? Então, é uma metodologia que eu considero coringa, né? Por que coringa? É aquela que a gente pode estar usando para diferentes situações, tá certo? E significa o quê, né? A gente está fazendo esse levantamento do que é positivo e do que é negativo, por exemplo, em relação a um sistema de cultivo, né? Cultivo de forrageiras, por exemplo. Né? Então, o que é que tem de positivo nesse cultivo e o que é que tem de negativo, né? As fortalezas e as fraquezas é o que tem, né? No caso aqui, positivo, né? As fortalezas, dentro daquele sistema de cultivo, né? O que tem de negativo, que são as fraquezas, dentro daquele sistema de cultivo. E as oportunidades, o que tem de positivo, mas que ainda, né, não foi usado, não foi incorporado naquele sistema de cultivo. E ameaças é o que está acontecendo externamente à comunidade, né, e que pode ameaçar o cultivo dessas forrageiras. Tá? E aqui a gente complementa aí com outros assuntos, caso eles desejem acrescentar. Aqui tem um exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui uma sequência de como a gente fez, né? Naquelas 5 comunidades lá que a gente citou. Então, como foi que a gente fez isso? Primeiro, a gente aplicou metodologias participativas para o diagnóstico da situação atual, porque isso é fundamental, né? A gente está conhecendo qual é a situação real, atual, daquele agricultor, ou daquele grupo de agricultores, ou daquela comunidade, para que, dessa forma, a gente possa, junto com eles, estar definindo realmente ações que vão atender aos interesses, às necessidades e resolver os problemas que, caso eles tenham nesses cultivos, ou nessas criações, ou em determinada outra situação também, tá certo? Então, a gente começa com as metodologias participativas, porque realmente, né, são metodologias que facilitam esse diálogo. Só um minutinho, gente, estou buscando aqui. São metodologias que realmente permitem, né, uma maior integração, uma maior conexão, né, das duas partes, dos agentes externos também com os agricultores, né, uma conquista de confiança, né, enfim, tem uma série de benefícios aí das metodologias participativas, né, que fortalecem, né, as ações que um grupo de pessoas externas àquele local, né, pretendem fazer com eles, tá certo? Então, primeiro, permitir isso, né, com as metodologias. Segundo, aí, uma segunda etapa seria a aplicação de questionários, né? Nesse caso, você já tem a confiança, né? Você já tem uma conexão com aquelas pessoas, já conhece a história daquelas pessoas, né? E aí a gente vem com a aplicação de um questionário, mas que não seja muito pesado, com muitas questões, né? Então, que realmente seja para atender aquilo que a gente acredita ser necessário para a definição de um plano, né, de ação, de um plano de trabalho, enfim, para definir com eles as ações a serem feitas. E aí, depois disso, a gente faz uma terceira etapa, né, que é a socialização dos resultados das metodologias e dos questionários com aquele grupo de agricultores, com aquela comunidade, né, enfim, com aqueles que participaram no diagnóstico e nos questionários. Então, a gente leva para eles o quê? Os resultados, né? Olha, né? Então, além daquele momento de quando a gente aplicou, que a gente conversa, né? Ali no final de cada metodologia, a gente tem um terceiro momento, que leva todas as informações, e aí a gente vai junto com eles. Olha, apareceu isso, é isso mesmo, como é, tá certo? Então, para socializar e para também confirmar informações que surgiram com a aplicação desses questionários e dessas metodologias. Nesse mesmo momento, ou em outro momento, né, aí fica em função mesmo de tempo e disponibilidade deles, né, para estarem junto com a gente aplica essa FOFA, que é essa metodologia que a gente mostrou aqui anterior para vocês, né. Junto com a FOFA, a gente usa a tempestade de ideias. Eu vou mostrar essa metodologia aqui, essa ferramenta, na aula seguinte, mas é outra que eu considero coringa, que a gente usa também para diferentes situações. Né? O que significa ela? A gente dá para cada agricultor uma tarjeta, que a gente chama, que é um pedaço de papel, e eles vão escrever ali, né, ou desenhar ali, enfim, o que eles acham importantes para determinada situação. Nesse caso aqui, eu estou exemplificando
uma comunidade que, para eles, o principal para eles é a criação aqui de caprinos, e que eles cultivam essas forrageiras para alimentar esses caprinos, tá certo? Então, o que acontece? A gente fez essa fofa em relação a essa situação, né, das forrageiras e dos caprinos. Como é uma coisa que se destacou, que é principal para eles, então vamos usar essa fofa para estar buscando mais informações que vão ajudar na definição desse plano de trabalho, tá certo? E aí, o que apareceu aqui, né, na tempestade de ideias, em relação às forrageiras, né, o que foi que eles citaram e a quantidade, né, que eu não coloquei aqui porque eu estou... Aliás, está aqui algumas coisas. Feijão, milho, melancia, enfim. Aqui foi o que eu fiz primeiro em relação a tudo que eles fazem, né? Aí apareceu caprino, aqui apareceu 5 vezes, está dizendo aqui. Forrageiras, 4, galinha, milho e feijão. Né? Então, a gente faz primeiro uma tempestade de ideia geral, né? O que é que eles acham mais importante de cultivo e criação na comunidade deles. Aí daí, a gente, nessa segunda etapa, identifica quais são os principais e depois a gente fez para as forrageiras, porque nesse caso aqui, ó, elas foram citadas aqui 7 vezes. Tá? E aí a gente fez uma fofa para as forrageiras, onde eles foram colocando aqui o que é que eles já faziam, que fortalece o cultivo de forrageiras, né? O que eles achavam que era uma fraqueza, que não ajudava para esse cultivo de forrageiras, né, que era problemas para eles. O que tinha fora, que podia ser incorporado, ser usado, né, nas oportunidades e as ameaças, né? Eles colocaram aqui, por exemplo, como ameaça, falta de assistência técnica, falta de financiamento, não consegue vender, falta de oportunidades, governantes, falta de apoio, tá certo? E sempre usando a tempestade de ideias dentro de cada segmento desse aqui. A gente aqui tem um número de citações, tá certo? Então, por exemplo, o sorgo. 6 agricultores citaram que o sorgo é uma fortaleza. Outros 6, a mandioca, porque lá no semiárido tem um híbrido natural de mandioca chamado pornunça, que é um híbrido entre Manihô esculenta e Manioblavioses, que eles usam a parte aérea para alimentar os animais. É uma mandioca chamada forrageira lá, no semiárido, tá certo? E aí, 6 deles citaram isso, né? que essa espécie, essa variedade aí, ela é importante para a alimentação dos animais. A melancia de cavalo, né? Lá no semiárido também tem uma melancia que é totalmente diferente da melancia que a gente come, que também eles usam na alimentação do animal. Inclusive, eles pegam esse fruto que é enorme, é um fruto que tem muita resistência de conservação, né, pós-colheita. A gente fala, colheu, fica meses e meses, 10 meses, 12 meses, né, sem apodrecer. Então, eles plantam na época das chuvas e guardam para usar na época da seca, essa melancia. Eles trituram o fruto todo e dá para o animal comer. E aí, nisso, né, a semente da melancia, ela chega a ter 17% de proteína. Então, é uma importante fonte de proteína para os animais, né? Eu estou dizendo isso porque a gente fez realmente pesquisas lá, né, analisando aí o teor de proteína, tanto da casca quanto da polpa, né, que é a parte, e das sementes também, tá certo? Palma forrageira, que é outra que eles usam muito para alimentação animal. Então, aqui foram aparecendo, e o número de vezes que cada um citou como sendo uma coisa boa, né, para a alimentação dos animais. E a mesma coisa para as fraquezas, né? Então, o que é ruim, o que é que enfraquece, o que é que pode comprometer ou compromete esse cultivo das forrageiras e, por consequência, a criação dos animais, né? Aí aparece até preguiça aqui, né? Então, os insetos que podem causar danos, foi a principal coisa citada aqui por 16 deles, né? Seca, falta de cultivo, não cultivar, né? Por algum motivo. Aí vem outras coisas menor, com menos citações aqui, tá certo? Então, as duas principais foram essas. E aí, a mesma coisa, a oportunidade. A assistência técnica apareceu aqui, né? Tanto como uma oportunidade, como uma ameaça. Interessante. Outras forrageiras, uma máquina forrageira, porque essa máquina eles usam, né? Para estar triturando essa mandioca, essa palma, essa melancia, né? Facilita para eles, né? Para estar triturando e dando para os animais, tá certo? Aqui, ó, cursos de capacitação, financiamento. Então, quantas vezes foram citados esses elementos aqui, né? E daí, né? Qual a importância disso? Para que isso, né? Na prática, o que é que a gente pode estar fazendo? Acessando
as oportunidades, né, para estar reduzindo, né, diminuindo ou eliminando essas fraquezas, tá certo? Buscando soluções para as fraquezas, né, com base nas oportunidades, né, ou com base em outras coisas também, né? E reduzindo também aqui essas ameaças, tá certo? Então, é muito importante. A partir disso, a gente pode estar em outro momento, né? Em outra etapa, fazendo esse levantamento, que também pode ser feito com outras metodologias participativas, que infelizmente não dá para apresentar aqui, junto com eles, tá certo? Então, a gente busca, né? Eu estou tentando mostrar aqui que a gente busca estar envolvido os agricultores em todas as etapas, realmente, né? De um trabalho junto com eles, de uma forma realmente participativa, né? Desde a identificação daquela situação atual, onde vão aparecer os problemas, as questões, a história, enfim, né? Até mesmo na definição das ações a serem feitas, tá certo? Aqui tem outros exemplos, né? Então, priorizando estratégias de enfrentamento, né? É uma das metodologias que a gente pode estar usando aí na definição das ações, né? Então, o levantamento aí, quais ações, quais atividades podem ser feitas para estar fazendo... Aqui está enfrentamento, né? Eu acho que a gente pode estar mudando esse termo aí, né? Para estar fazendo uso das fortalezas e oportunidades, né? Para reduzir as fraquezas e as ameaças, tá certo? Aí tem construção conjunta de uma visão, é uma outra metodologia, né, com diferentes atores aqui, né, os agricultores, pesquisadores, extensionistas, empresas, enfim. É uma coisa a ser construída e que varia a depender de cada realidade, de cada comunidade e grupo de agricultores. Então, gente, só um momento. Isso é o que eu tinha, assim, em linhas gerais, para estar apresentando para vocês. Realmente, eu não gosto, né? Eu não gosto de esgotar todo o tempo só eu falando, só eu apresentando, porque eu acho que a riqueza maior é ouvir vocês, né? Então, para mim, a riqueza maior está ouvindo a percepção, a visão, as dúvidas, as contribuições de quem está aqui fazendo o curso, né? E aí a gente tem duas opções para isso. Ou fazer um intervalo, onde vocês podem estar lá no grupo colocando as dúvidas ou contribuições de vocês, e a gente está voltando no segundo momento para a sala de aula, né? Onde a gente vai de ponto a ponto e abre também para vocês falarem aqui, ou dar continuidade agora. O que é que vocês preferem? Silêncio. Se Eu quiser, acho que pode seguir. pode seguir? Então, vamos seguir. Quem quiser falar, quem quiser colocar aí alguma dúvida, alguma contribuição, pode ficar à vontade. Eu posso Eu começar? gostaria. Pode, claro. Pode. Tá ok. Como é que eu participo? Ah! Peraí, só um momento. Eu vou silenciar todos, aí quem quer falar, abre, tá certo? Tá ok. É porque às vezes alguém Pode continuar. abre sem querer. Tá. Oi, pode continuar a aula, está ótima. Amei, eu mando. Tá certo. E aí, quem quer falar Vou primeiro? fechar. Alguém queria falar aí? Eu não consegui identificar quem é. Posso falar, Fernando? Pode falar. Gente, eu só queria, só um momentinho, Fernando, eu só queria complementar com o seguinte. Essas metodologias, elas são passíveis e são usadas tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na assistência técnica, né? Então, a gente conhece, eu conheço muitas pessoas que fazem assistência técnica e que fazem uso dessas metodologias, tá? É bem interessante. Pode falar, Fernando. O que eu gostaria de falar é o seguinte: será que é possível fazer nas escolas, no nosso caso aqui, a escola no meio rural, né? Você poderia estar pegando 2 ou 3 professores de áreas de história, de geografia ou de áreas ligadas à ciência agrária mesmo, mas juntar turmas do ensino médio, sei lá, alunos mais novos também, e estar aplicando alguma dessas metodologias, né? Porque os alunos, além de já estar trabalhando nas áreas com os pais, eles também são o futuro, né? Eu vejo um pouco de dificuldade quanto ao espaço
na escola para isso, porque a escola já tem todo um currículo, tempo de aula, né? É difícil encaixar, mas seria muito importante, né, se a gente conseguisse isso, no finalzinho do ano, colocar no planejamento para o ano seguinte, ter um momento certo para encaixar, para a gente começar a fazer isso nas escolas, principalmente nas escolas do meio rural, né? Eu acho que seria uma oportunidade importante e uma estratégia também, né? A gente Muito bom. conseguir já introduzindo, porque é ótimo. Então é Com isso toda aí. certeza, Fernando. Com toda certeza. Seria uma coisa assim muito rica, né? Eu acredito, tanto para os professores, também para os alunos, né? E para os pais dos alunos, que são agricultores, né? Então, realmente esse processo, um processo, né? Semelhante a esse, ou parecido, enfim, não sei, ou diferente mesmo, mas usando metodologias participativas dentro das escolas, é muito rico, né? No próximo módulo eu vou estar passando uma experiência dessa, né? Para exemplificar. Mas eu acho perfeitamente possível e a gente pode estar construindo isso aí junto com vocês, caso vocês estejam em interesse mesmo, né? Está fazendo um curso de capacitação dos professores, né? Eu acho muito interessante porque realmente, gente, ativa a nossa criatividade, né? A gente assistindo isso, a nossa criatividade é ativada e com certeza os professores que fizerem um curso desse, eles vão estar imaginando como é que podem estar usando dentro das suas matérias, das suas disciplinas, enfim, né? Da sua área aí de atuação, tá, Fernanda? Então, muito obrigada aí, uma grande contribuição. E aí, mais alguém? Aqui, Ah, sim. Fernando, a gente aqui, o fato de ter estruturado esse curso de recursos genéticos, né, com o tema de ferramentas participativas, é justamente para tentar capacitar, em especial, alguns agricultores e pessoas da Chapada dos Veadeiros para animar a nível do projeto Inovagro Chapada, né? Mas que dentro do projeto nós já programamos esse curso, né? Tem atividades específicas para a gente realizar e também fazer uma reunião maior com os agricultores, né, para poder fazer a aplicação desses métodos participativos. Mas treinar multiplicadores é muito, muito importante. Mas então tem atividade que já está previsto para trabalhar aí com vocês isso. Maria Odete, me permite fazer uma complementação? A gente teve condição, eu e Maria Odete, de fazer uma capacitação com professores da Noruega, né? No assentamento Cunha, com prática no assentamento Cunha. E eu cheguei a usar essas metodologias participativas com povos indígenas, né? Queria fazer um depoimento assim muito rápido, essas ferramentas elas são muito poderosas. Às vezes você vai começar a trabalhar com uma comunidade e você percebe que a comunidade está muito desunida, né? Então, ajudar a comunidade, por meio dessas ferramentas, a fazer com que a própria comunidade reflita sobre o seu território e sobre a história do tempo, que é um dos fatores fortes que une, né, as comunidades, é muito importante, né? A gente teve oportunidade de aplicar junto a um povo indígena do Tocantins, né? E o histórico da agrobiodiversidade, eles fizeram uma referência muito grande a um encontro de sementes na Embrapa, que eu já tinha comentado anteriormente. Nós ficamos muito satisfeitos, né, com essa rememória, né, que os velhos passaram e jovens que não tinham participado da história puderam estar acompanhando, né? É muito legal. Terezinha, lembrar dessas coisas é muito importante também, né, Terezinha? Porque, na verdade, né, aí resgata uma outra situação aí, né? Que, na verdade, a gente que vai fazer faculdade, né, graduação e pós-graduação, e faz mestrado, e faz doutorado, e faz isso, e faz especialização, a gente não vê essas metodologias participativas. Infelizmente, né, a gente não aprende. E eu e a Terezinha, nós tivemos a oportunidade de aprender, foi com um holandês, o Walter de Boeff, né? Que vocês estão aí com a bibliografia, o livro dele também, né? E o Walter, né, Terezinha, deu esse curso para a gente. Foi no Sítio Alegria, aqui em Brasília, que é o sítio do Arthur, né? Que é da... Gente, estou esquecendo.
Eita, Instituto... Instituto Avaliação. Isso, Instituto Avaliação. Nossa, era É, uma comida... é a entidade que está executando o projeto, né? Nós somos do Instituto Avaliação. Isso, Muito bom. muito bom, gente. Se tem muitas... Tem algumas... Eu não vou falar não quanto tempo tem, né? Mas assim, que foram 2 vezes, né? E outra coisa, 15 dias lá, sem sair de lá, né? Então, foi assim, muito, né, Terezinha? Foi muito rico. Então, a gente aprendeu isso e a gente depois, eu e a Terezinha, temos muitos cursos por aí com essas metodologias em congresso, em universidade, né? Em outros espaços. Às vezes eu estava junto com ela, às vezes ela estava sozinha, às vezes eu estava sozinha também, porque a situação não permitia dar junto, enfim. A gente tem uma experiência aí de longos anos nisso, né? Muito legal. E eu queria falar outra coisa, acabei até esquecendo, gente. Com base no que ela disse aí, né? Passou. Depois eu posso lembrar. Mas mais alguém quer falar? Isso aí. Foi eu que inicialmente falei, mas acho que já foi sanada a dúvida. Eu ia perguntar justamente, e primeiramente parabenizar, né, igual você acabou de comentar, e é um assunto que realmente você não encontra uma certa literatura. É mais que um compartilhamento de experiências, né? E aí você falou que existe uma certa literatura que fez um curso e que vai estar disposta a capacitar mais na frente. Era mais em relação a essa questão do levantamento dos dados, né? Parece que é uma coisa bem empírica de observação e deixar com que os agentes, no caso os agricultores, façam toda a explanação do que necessitam, qual que é a sua realidade, fazer uma tempestade de ideias, mapas mentais da situação da comunidade como um todo. Aí eu peço desculpa também de não estar colocando o vídeo, porque eu percebi que quando eu coloco o vídeo a internet começa a travar, eu acho que usa mais dados. E como eu estou aqui em Alto Paraíso e na zona rural, a internet é um pouco ruim. Mas era isso, acho que você respondeu de maneira objetiva e eu me interessei bastante porque realmente não conhecia a fundo um pouco de como funciona todas essas ferramentas para poder explorar. Eu achei que era simplesmente um questionário que se dava e, com base nas respostas, você ia criando algo parecido com o que a gente faz na academia, com estatística, faz levantamento de dados, mas eu vi que é uma coisa muito mais de contato mesmo. Era isso. Então, agora acabei lembrando do que eu queria falar, né? Antes. Então, é isso mesmo, o João Lucas, né, que está falando, e a gente vai estar disponibilizando para vocês. Já tem até lá um manual de ferramentas participativas, que é desse holandês, o Walter de Boef, e tem um livro, Biodiversidades e Agricultores, que eu não sei se já está lá, mas se não tiver, eu vou colocar, e tem o manual do Guialfes, que é esse que tem aquele tanto de ferramentas que eu mostrei no início, tá? A gente vai estar disponibilizando para vocês estarem aí se deliciando, porque realmente é uma delícia trabalhar com isso, né? E aí eu lembrei que a gente estava mesmo, né, Teresa, que você falou, programado para dar esse curso presencial, né? Dar um curso presencial, né? Que ia ser lá no assentamento Silvio Rodrigues, lá na Mocinha, né? No seu Mazão. E a diferença é que quando é presencial, a gente faz a prática. Então, a gente tem um dia aí só de prática, né, por exemplo, em que quem está sendo capacitado, em grupo, define as metodologias, ferramentas que quer aplicar com outro grupo de agricultores, né, de pessoas, tá? Tem esse diferencial da prática. Mas, assim, uma coisa que eu tenho percebido, tenho sentido, que tenho achado muito importante é o alcance dos cursos online, né? Alcançar muitas pessoas de diferentes locais, né? Então, também estou achando que é uma experiência que vale muito a pena a gente estar explorando mais, usando mais, né? É isso, João. Então, realmente, são metodologias que a gente, infelizmente, não vê ainda e que se torna mais importante estar capacitando, né? Para que as pessoas estejam aprendendo e sendo agentes multiplicadores, como a Terezinha bem colocou, tá? Pode falar. Aldete, nós tivemos na graduação em agroecologia no Instituto Federal, campus Planaltina, disciplina em um semestre assim, específico estudando essas metodologias, com a professora Vânia. Então, no curso de ecologia, a gente tem essa abordagem, assim, só queria colocar que é interessante, né? Foi muito interessante assim, ter tido essa experiência com a professora Vânia lá. E é isso, só queria contribuir com essa informação. Obrigada. Muito bom, muito importante essa informação, né? A gente vê que já tem
esse espaço e essa inclusão, né, em alguns cursos, né, e em alguns poucos cursos, infelizmente, que como agentes multiplicadores que nós somos, temos que estar difundindo mais e promovendo mais o uso dessas metodologias que realmente tem todo um aspecto aí social, inclusivo, né, de estar realmente retratando a realidade e a situação dos agricultores, né? É uma forma completamente diferente de fazer ensino, pesquisa, né? E a assistência técnica, gente. Por que em relação à pesquisa mesmo? A gente define com base no que a gente observa, sem muito ouvir as pessoas. Quando acontece isso, né? As pesquisas que vão ser feitas. Faz essa pesquisa, mas depois a gente não sabe se vai ter uma adoção disso. E é o que tem mostrado a história aí, né? Que muitas vezes, principalmente para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, essas tecnologias, processos, conhecimentos que são gerados, né, com uma pesquisa, nem sempre tem uma adoção, né, ou tem uma adoção baixa, né? Então, a importância também desse tipo de pesquisa participativa é que aumenta muito a adoção, já que eles estão participando da construção, da criação e do desenvolvimento dessa pesquisa. Tá certo? Mais alguma contribuição, gente? Eu queria só agradecer, né? E fiquei feliz também com o comentário da Nadir, de que já existe, que já é trabalhado no curso de agroecologia, assim, para mim que fiz o curso, né, de agronomia, é uma coisa que a gente vê lá durante um semestre na disciplina de extensão rural, e dependendo do enfoque que a disciplina tomar, porque tem uma certa divisão entre as visões, né, pessoal? Muito mais aquela questão da difusão, que é o método mais utilizado, mas eu fiquei feliz e para mim hoje foi muito satisfatório essa primeira parte da aula, porque foi realmente conhecimentos novos que agregaram. Só agradecer. Obrigada, viu, João, por você estar aqui, vocês todos, né, participando. Terezinha, mais alguém? Marília, João, Carlos, você ligou o microfone, né? João, você quer falar? Beth, aqui é a Leomara. Eu tenho uma pergunta que a Renata fez aí no chat que eu acho interessante ela. Ah, tá. Você está vendo essa... Eu não consigo... Eu posso ler aqui. Ela fala assim, grata pela exposição. Aí tem uma dúvida em relação às plantas. Como as metodologias participativas salvaguardam os resultados do conhecimento em comunidades tradicionais? Aí ela segue, é preciso fazer cadastro no CIGEM? Maravilhosa essa pergunta. E aí, eu também, é uma dúvida minha também, que eu trabalho com algumas plantas das comunidades tradicionais aqui no Piauí, e eu estou até conversando com a Fernanda, que a Terezinha me passou, o contato dela, do Senagem, a respeito disso, porque a gente tem essa dúvida de cadastrar ou não material, até você mencionou aí que alguns materiais, dependendo do tempo que a comunidade usa, ele nem é considerado tradicional, né? Então, são algumas pequenas dúvidas que a gente fica meio sem saber como... Muito boa essa pergunta, é muito importante, né? Essa questão do arcabouço legal relacionado, né, à biodiversidade, à agrobiodiversidade, ao acesso, né? É fundamental a gente estar também tendo conhecimento do que é que a gente precisa fazer, né, para estar seguindo a lei, porque hoje tem uma lei, a Lei 13.221 de 2015, que é a Lei da Biodiversidade. E realmente, todo o acesso ao conhecimento tradicional, né, ele precisa ser registrado num sistema chamado CIGEM, que foi desenvolvido justamente para isso. Precisa ser cadastrado lá, né? E existem diferentes situações. Em algumas é preciso, em outras não. E também existem situações em que é preciso até mesmo ter um consentimento prévio autorizado daquela comunidade para se desenvolver determinado tipo de trabalho, né? Tá certo? Então, tem muitas peculiaridades essa lei. Inclusive, eu vou estar disponibilizando para vocês, nas bibliografias, uma cartilha que foi feita pela ANA, que é a Articulação Nacional da Agroecologia, e pela Terra de Direitos, que é uma ONG, né, que foi lançada ontem, numa live que teve ontem no YouTube, foi lançada essa cartilha, que é uma cartilha que está eu coloquei no grupo, gente, do curso, coloquei ontem mesmo no grupo, né, a cartilha da biodiversidade, tá? Então, ali fala sobre essa lei, né? Quais são os direitos dos agricultores e quais são os nossos deveres que vamos trabalhar com esses agricultores, né?
E aí teve realmente muita problemática na criação dessa lei, porque os povos e comunidades tradicionais não foram ouvidos, não foram considerados, não foram respeitados. Existem muitas peculiaridades aí que não vem o caso aqui, mas é muito importante, viu, Leomara? Está tendo mesmo, a gente sempre precisa ter a consciência disso, né, para estar de acordo com a lei. Lei é para ser seguida por todos, né? É isso mesmo, tá? Então, você já está com um bom contato aí, que é a Fernanda, que é a pessoa dentro da Embrapa que estuda essas leis, que ajuda a gente nessas leis, que orienta a gente, né? Então, a Embrapa realmente segue a lei e a gente faz, né, conforme o que é dito, né, na lei, tá bom? Obrigada aí por lembrar disso, hein, Terezinha? É uma coisa que a gente pode estar pensando aí. Se for ter outros cursos, tá tendo um módulo a respeito disso aí, tá certo? E um outro curso que a gente está dando, a gente convidou a Mônica Mâncio. Ela deu ela foi fantástica, ela deu uma aula muito boa. Muito boa mesmo. E aí, gente, mais alguma consideração? Pode falar. Eu queria só complementar, Renata, assim, o cerne da metodologia participativa é para a gente apoiar que a própria comunidade reflita sobre a situação dos seus recursos genéticos. Nesse contexto, quando a demanda parte da própria comunidade, eu acredito não ser necessário fazer uma autorização prévia no CIGEM, porque a gente estaria apoiando a comunidade para que ela própria refletisse sobre seus materiais genéticos, né? Mas esse tema é muito complexo, principalmente se você pertence a uma instituição, né? Então, é melhor a gente trazer uma pessoa para nos apoiar nesse sentido. Não, nesse caso, o curso de capacitação, se a gente vai estar oferecendo curso de capacitação dentro dessa temática, não é preciso ter autorização para isso, né? Com toda certeza não, né? Pode falar. Licença. Pois não, Sou eu Renata. mesmo. Então, a minha reflexão é a seguinte: quando a gente busca esse tipo de informação, né, que vem a partir de uma reflexão da própria comunidade, em se tratando de plantas medicinais, por exemplo, eu acho que requer um cuidado, assim, especial, porque a comunidade, ok, quer reconhecer as plantas medicinais que ela tem no seu quintal e que tem no cerrado com um determinado interesse de uso. O registro oficial dessas espécies parte de um princípio básico, que é você saber a identidade dessa planta. Você vai ter que coletar, identificar botanicamente essa planta e depositar esse material num herbário, né? Antigamente, registros sem interesse de bioprospecção, eles eram passíveis e simples de ser autorizados, porque era uma coleta com interesse para pesquisa e depósito num acervo, né? Mas se existe, além um interesse da comunidade em desenvolver algum produto e que posteriormente venha se comercializar isso pela própria comunidade, eu acho que também não tem um problema. Mas na hora de você validar esse conhecimento associado a essa comunidade, se a gente não faz um registro oficial dessa informação, a gente acaba não garantindo uma repartição futura que, porventura, venha a ter, mesmo que não seja o nosso interesse bioprospectar, mas eu acho que seria uma forma de poder garantir essa comunidade sobre essa informação, desse conhecimento, para que no futuro, caso venha a ter algum desenvolvimento, ela possa recepcionar essa repartição, né? É muito complicado, né? Assim, eu fico pisando em ovos com relação ao tema plantas medicinais, sabe? Sim, pois pise mesmo em ovos, viu? Se você trabalha com plantas medicinais, é bom estar atento, é bom estar se apropriando dessa lei. Tem muitas peculiaridades e diferenças da medida provisória, porque nós ficamos 15 anos aí sendo regidos por uma medida provisória. E a lei, ela vem em substituição à medida provisória. Então, tem diferenças, né? Por exemplo, tem a questão do conhecimento tradicional identificável. Tem o conhecimento tradicional não identificável, né? Então, tem a questão do registro para pesquisa, né? Ou para o desenvolvimento tecnológico. Então, tem diferenças, né? E realmente uma pessoa,
Assim, dentro da Embrapa, que eu gostei muito de como colocou, né, uma coisa de uma forma bem didática, porque é um assunto bem pesado, foi a Mônica Manso, né? E ela traz essa luz aí, né? O que é que a gente precisa fazer, o que não precisa, porque é como você colocou, né, Renata? Em relação, pode ser que a gente não tenha intenção nenhuma de desenvolver um produto, um farmacêutico, alguma coisa, né, com essa planta medicinal, mas outras pessoas que vão ter acesso a essa informação podem ter essa intenção, né? Então, você está registrando, né, que está fazendo esse tipo de pesquisa, eu acho que para os agricultores, para os povos e comunidades tradicionais, é muito importante, né? Até mesmo assim, ontem eu assisti a aula da Mônica e depois eu assisti a live, né, da parte dos agricultores tradicionais. Então, é preciso a gente estar, né? Eu preciso assistir tudo de novo. Você está entendendo? Eu não corro risco de falar nada para você. Olha, você precisa fazer isso ou fazer aquilo. Primeiro, porque não é minha área, né? E segundo, eu não tenho conhecimento profundo de estar passando esse tipo de informação aqui para vocês. Mas, assim, é um alerta para que a gente possa estar buscando realmente estar se inteirando desse tema aí, tá certo? Muito bom vocês lembrarem disso aqui. É muito bom, muito importante. E lá no grupo do curso, eu coloquei a cartilha da Sociobiodiversidade, que foi o produto, né, da ANA, da Articulação Nacional da Agroecologia e da Terra de Direitos. Foi feita por... Eu estava ontem lá, eu vi, assisti, não consegui ver tudo, mas essa outra referência que você falou de outra live, eu gostaria de ver, porque eu não participei. Não, eu assisti a live de ontem à noite, só teve essa live em relação a esse assunto. A outra coisa que teve foi uma aula de outro curso. Tá. A live eu assisti, a live está salva, gente. Eu posso buscar o endereço da live e tá colocando lá no grupo para quem quiser assistir, porque ela ficou salva lá no YouTube, da Terra dos Direitos. Eu acho que é lá, tá bom? Queria só complementar um pouquinho, Renata, eu digitei aí no site, a gente se perde muito com essa legislação, né? Então, é bom já ir na pegada de quem já está fazendo. No Acre, a Embrapa tem um colega que está trabalhando com plantas medicinais há muitos anos com indígena. Então, eu botei aí no chat para você, Renata, o contato dele. Então, você pode tirar a dúvida direto com ele como é que ele está fazendo. Só queria complementar um pouquinho, antes da Marília falar, só queria complementar uma coisa, gente. Em relação à Embrapa, vocês podem ficar despreocupados, porque teve e tem um esforço enorme de todos nós e de advogados, né, para cadastrar o que a gente faz nesse sistema. Então, quando o sistema foi lançado, foi criado, né, que entrou no ar, que foi em 2017, se eu não me engano, né, a lei é de 2015, mas o sistema só começou a funcionar em 2017. Foi um esforço em todas as unidades da Embrapa para a gente regularizar todas as ações e todos os projetos da Embrapa. Então, a Embrapa, eu não estou defendendo a Embrapa, estou dizendo que é perfeita nada, eu só estou dizendo que a lei a gente segue, né? E que é importante vocês estarem sabendo disso, né? Até mesmo para a gente ter uma confiabilidade de vocês nos trabalhos que a gente está planejando com vocês, tá certo? Marília, para falar. Desculpa, Marília. Não, é só um lembrete, né? Porque a Mônica Mâncio é uma funcionária que antes estava na Embrapa Sede, né? E no ano passado ela veio para o Senagem. Então, nós estamos com essas duas profissionais assim bem formadas nessa parte de acesso a patrimônio genético e conhecimento associado, que seriam a Fernanda Silva, que já é a nossa, a que a gente mais recorre, e agora a Mônica Mâncio também lá no Senagem. Tá? Só para dar essa informação. Muito bom. Isso, bom lembrar disso mesmo, né? Nós temos aí a Mônica é advogada, né? E a Fernanda é uma pessoa que se envolveu muito durante anos aí nessa temática e tem esse conhecimento, né? Tanto da medida provisória como da nova lei, né? Então, a gente... É isso, gente. Vamos lá. E aí, mais alguma coisa? Oi. Pois não, João Carlos. Sim, estava querendo colocar minha reflexão, assim, né? Primeiro, parabenizar aí, eu acho que foi muito boa a aula. É muito bom saber que existem várias metodologias, né? E que para cada realidade, né? Para cada sistema, a gente pode aplicar uma forma, né? De acordo com com o que a comunidade deseja, né?
E aí a reflexão que eu tenho, que eu trago assim para a gente discutir também, é que a gente observa que existe uma deficiência, né, desse tema ser tratado nas universidades, nas escolas, né, apesar de que a Nadir citou que, né, no IF, no Instituto Federal de Planaltina, né, de Agroecologia tem, né, que bom que tem, né, mas o que a gente vê mesmo é que esses temas, eles são realmente, como o João falou também, né, a gente não vê muito, assim, é muito raro, né, e aí, como a professora Aldete mesmo citou, é um tema que, tanto para pesquisa, quanto para ensino, né, a própria extensão, e aí colocando na situação também do profissional, né, a gente sente muita necessidade de ter esses temas, né, estudar e ter disposições disso, né, de materiais, de cursos, né, então, será que não seria o momento, né, o caso, assim, vista essa expansão da própria agroecologia e dessas, né, como ciência, como uma prática também, será que não seria o momento da gente buscar colocar isso de uma maneira mais transversal dentro das próprias instituições, dentro das escolas, dos currículos, né? Como que a gente consegue produzir materiais como esse tipo, cursos específicos para isso, né? Videoaulas, materiais tipo cartilhas mais explicativas para disponibilizar para esses técnicos e principalmente estudantes que lidam com o campo, né? Porque a gente fica muito assim com essa visão da academia e esse formato muitas vezes que nos é ensinado na universidade que não dialoga com os conhecimentos do campo, né? Então acho que será que não é o momento da gente pensar também na estratégia dessa de alocar recurso para desenvolver trabalhos e publicações e para lançar mão para os técnicos e os estudantes, né, e profissionais da Emater, da Embrapa, enfim, terem como, né, socializar isso para todo mundo atuar mesmo e colocar isso na prática, né? Essa é uma reflexão que eu jogo, uma Muito provocação aí bom, para João. discussão. Eu particularmente acredito, né, e acho que todo mundo também tem essa visão aí, que a gente tem que começar mesmo pela educação, né? Pela formação, pela capacitação de jovens, adultos, pessoas, enfim, né? Para a gente ter mudanças, né? A educação é uma coisa, a capacitação, né? É uma coisa fundamental. Então, eu acho que essa é uma grande ideia aí. E eu queria eu estava aqui no telefone, mas eu já estava falando com a Mônica Mâncio, né? Perguntando a ela se a gente podia disponibilizar para vocês a aula que ela deu para a gente ontem, que ficou gravada, que é sobre esse arcabouço legal. Então, se as colegas aí permitirem e também tiverem de acordo, né? A gente pode estar colocando o link lá para vocês assistirem essa aula que foi sobre legislação, arcabouço legal da Mônica Mâncio. Tá bom? A gente começa já a socializar aí, viu, João? As coisas, né? É importante, sim. É importante a gente ter, mesmo como missão, esse fortalecimento, né, dos agricultores tradicionais, povos e comunidades tradicionais, agricultura familiar. Isso é muito importante, é para a humanidade mesmo, para a conservação, né, da biodiversidade e da agrobiodiversidade. Muito obrigada, João. A gente pode estar conversando, né, Terezinha, a respeito dessas ideias dele também, né? Mais alguma coisa, gente? Oi. Oi, não, Carla. Então, estava ouvindo aí as colocações do Fernando, né? Agora do João Carlos sobre a questão da educação, né? Do campo nas escolas voltadas para a agroecologia. A gente teve uma experiência muito legal com as escolas aqui no assentamento, onde nós pudemos receber as visitas de estudantes aqui no sistema e mostrar para eles um pouco de como é feita a agroecologia, né? Como que faz o preparo de compostagem, de humus, dos canteiros agroecológicos, né? E para fazer isso, não foi difícil. A gente vai à escola, tem uma conversa com os professores. Os próprios professores, na verdade, eles estão abertos a dias diferentes de aula, né? E a outra experiência que eu queria compartilhar com vocês, ela fica em Brasília, fica no Recanto das Emas, fica
agro-urbano, e ela é direcionada pelo professor Léo Ratano. Esse material aqui, que eu estou aqui, depois eu posso mandar uma imagem para vocês no grupo, Biodetetive e Virada Agroecológica é um material que foi produzido pelos estudantes da escola. Então, lá eles trabalham com os estudantes desde as séries infantis, desde o prezinho, até o final do ensino médio. E eles conseguiram fazer um trabalho muito legal lá, que foi o seguinte: eles conseguiram envolver toda a comunidade. Então, lá tem uma moça que faz papel de bananeira, de tronco de bananeira. Aí a escola vai na casa dessa moça que tem filho na escola e passa um dia lá e aprende a fazer o papel com o tronco da bananeira. Uma outra família tem a experiência de SAF. Então, o professor Léo Ratano vai e leva os estudantes para lá, para eles aprenderem a fazer os canteiros, aprenderem o que são as plantas companheiras, né? Que legal, Carla. Falhou um pouco o seu som. Está falhando para a gente. Vamos ver se volta. Está vendo aí, gente? Que experiência fantástica que ela está compartilhando aqui com a gente.